eu sou o Leonardo e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as mecânicas de morte do Life Cursed. Sim, o seu personagem pode morrer, mas não é em qualquer situação. Existem basicamente 3 formas com as quais o seu personagem pode encontrar a morte final. A primeira é utilizando as próprias regras dos Action Cards. Pra entender um pouco melhor do que eu vou falar agora, você vai ter que assistir aquele segundo vídeo que faz referência as regras do sistema de jogo, tudo bem? Se você der uma olhada em algumas das cartas daquele sistema, você vai identificar que algumas dizem especificamente: dão um golpe fatal em personagens agarrados. Significa isso. Existem algumas cartas que permitem você agarrar um personagem contra a vontade dele, prendê-lo. Uma vez que esteja agarrado, um terceiro jogador pode vir e utilizar uma carta, ou seja, então um segundo personagem pode agarrar o seu personagem, impedindo todos os movimentos dele, e um terceiro jogador pode se aproximar desse personagem agarrado e finalizá-lo. O personagem que agarrou não pode finalizá-lo? Não. É sempre um segundo personagem, um outro personagem, tá? Essa regra é intencional. Nós desejamos que, eventualmente, esse evento aconteceu, que é um evento grandioso, um evento importante, um personagem matar o outro, isso seja uma decisão social, entende? Que você tenha pelo menos conversado com uma segunda pessoa tomando a decisão de matar um terceiro elemento. Tá? Então, em algum momento houve essa dialética, essa discussão em que você procurou alguém para te ajudar. Sobre situação nenhuma, sobre circunstância nenhuma, um único personagem pode matar o outro diretamente só por suas ações. É sempre... Estamos no live action, né? Então o objetivo é que você converse, que você confabule com outros e peça ajuda de outros para tomar as decisões, seja quais forem. E, em especial, uma decisão tão importante quanto matar um outro personagem. Então essa é a única forma direta de, utilizando as cartas, um personagem ser morto, né? Uma vez que ele esteja agarrado, um terceiro jogador pode se aproximar dele, dar um golpe de finalização, cortar a cabeça dele, estacá-lo, mas para isso o personagem tem que estar com sua movimentação restringida por um outro personagem, tá? Essa é a primeira forma de morrer. A segunda forma de morrer tem a ver diretamente com o que nós chamamos de desafios impossíveis, tá? Isso é um ponto controverso, tá? Existem alguns personagens específicos, algumas situações de jogo que elas não são para serem enfrentadas, elas são para ser evitadas, tá bom? E vocês vão identificar esse momento de jogo muito especificamente quando aparecer um personagem, pode ser algum dos jogadores, pode ser um dos narradores, pode ser alguma criatura de manto, alguma construção, não importa. Se aparecer um personagem com uma lanterna, uma luz direcionada, tá? Isso significa que esse personagem é um desafio invencível. Esses personagens não aparecerão obrigatoriamente durante o jogo. Eles podem aparecer conforme alguns caminhos que a narrativa for se desenvolvendo. Em alguns dos finais possíveis, em algumas das direções em que a narrativa for, essas criaturas, esses seres, esses monstros, eles aparecem. Tá? E uma vez que eles apareçam, se ele está com uma lanterna na mão e ele consegue direcionar essa luz em direção a algo, você tá de frente a um desafio impossível. Isso não significa que essa criatura, esse ser, ele não pode, não adianta você utilizar algum poder vampírico nele, um combate, essa criatura não pode ser enfrentada, tá? Ela pode ser no máximo evitada. Se você ver algo do tipo, é como se o seu instinto vampírico aflorasse dizendo que você está de frente a algo extraordinariamente perigoso e você tem que sair dali imediatamente, tá? Então, se você ver alguém, seja um jogador, seja um narrador, seja qualquer coisa, que tenha na sua mão uma lanterna de luz direcionada, você vai imediatamente se afastar. Você tem que fugir, porque senão aí entra a situação do desafio impossível. Se essa pessoa eventualmente estiver carregando a lanterna, apontar a luz em sua direção, isso significa que você deve ficar paralisado. Se o seu corpo foi tocado pela luz, você deve parar e você não pode se movimentar. Você ainda pode falar, você pode conversar, você pode gritar pedindo ajuda dos outros, tá? Mas você não pode se mover. E aí essa criatura vai se aproximar de você, ela se aproxima lenta pelas limitações técnicas, mas ela vai se aproximar de você e vai te tocar. No momento que ela te tocar, o seu personagem está morto. E aí você já pode se direcionar ao espaço do live, direcionado especificamente para as mecânicas de morte, tá? Mas significa que você morreu. Ah, então é isso. Se aparecer alguém com uma lanterna e essa pessoa apontar pra mim, eu estou travado e ela vai se aproximar de mim, eu não vou conseguir fugir e ela vai me tocar e eu morri. Que injusto, né?
Eu disse pra vocês, esse desafio é pra ser evitado a todo custo. Claro que você não vai poder andar, mas você vai poder talvez implorar por sua vida, você vai poder chamar outros pra tentar te ajudar de alguma forma, né? Lembrando que se por algum motivo, em algum momento, a luz dessa criatura sair de você, você recupera sua movimentação. Então talvez se uma outra pessoa distrair esse ser, é uma das poucas formas de você se libertar dessa situação, né? Repara que não é o objetivo desse desafio, ele não é fazer uma mecânica de pega-pega, que você vai correr atrás do outro. Não. Foi tocado pela luz, você tá preso, tá? E aí, a única coisa que você pode fazer é implorar por sua vida, ou chamar alguém pra te ajudar. Essa é a mecânica, essa é a estrutura que nós almejamos para esse tipo de desafio em específico, tá bom? Mas a gente já dá uma dica pra vocês, muito clara, tá? Esse não é o tipo de criatura que se pode barganhar, que se pode conversar. Ela tá ali pra representar criaturas muito poderosas, muito mais poderosas que o nível de poder em que vocês se encontram, tá? Isso é muito típico no World of Darkness, né? Os jogadores, eles interagirem com seres muito mais antigos, muito mais poderosos do que eles. Se aparecer uma criatura dessas no live e o seu plot não diz abertamente que você consegue se comunicar com elas, então evite-a de toda e qualquer maneira. O ato de conseguir, de alguma forma, interagir com essa criatura faz parte de plots muito específicos. Se não for o seu caso, simplesmente corra, evite-a e ajude quem você puder ajudar, qualquer aliado seu, tá? A não ser pego por essa criatura. Se a criatura te tocar, essa é a segunda forma como você pode morrer. Existirá uma mecânica específica que nós chamamos de labirinto de cordas. Ela será utilizada para que os personagens se movimentem pelas catacumbas, por dungeons, por lugares labirínticos. E quando isso acontecer, você estará de olhos vendados e se guiando por uma corda, tá? Você deve seguir por essa corda por uma espécie de labirinto, fazendo escolhas pelo caminho, tateando, sempre sentindo o seu caminho, o caminho que você deve seguir pelo tato. Se eventualmente você está no meio desse labirinto de cordas e você sentir a sua corda mexendo, balançando, isso significa, em termos de jogo, que você está dentro dessa dungeon, dentro desse espaço, você está escutando passos próximo de você. Então, você sentiu a corda balançar, significa que você está escutando passos próximo. E aí você tem que tomar uma decisão. Se você continuará no mesmo lugar, se você voltará de onde veio, se você vai se esconder em alguma dessas cordas, tá? Esse é o objetivo, então. Então, sempre que você estiver se movimentando por essa corda, vendado, você irá sentir a corda mexer. Se tem alguém próximo. Pode ser um dos seus aliados, pode ser alguma das pessoas que você conhece, ou pode ser um dos desafios impossíveis. Uma daquelas criaturas que, eventualmente, se tocarem em você, você morre. Então, sempre que você sentir a corda tocando, você vai ter que tomar uma decisão. Se você chama, quem está aí? E corre o risco de atrair atenção pra você, ou você sai imediatamente. Observa, claro, né, que se você tá vendado, não existe iluminação nenhuma nesse caso, tá? Não existe regra de iluminação. Você só tem que evitar ser tocado. O que, convenhamos, vendado, seguindo uma corda vai ser um pouco difícil, mas só tome esse cuidado. Sempre que você sentir, se você eventualmente estiver dentro desse desafio de labirinto de cordas, dentro dessas catacumbas, e você sentir a corda mexendo, não seja tocado. Não seja tocado. A chance de ser um desses seres tocando você e matando-o imediatamente é muito grande. Essa é a terceira forma mais comum de morrer, dentro das regras do LARP Cursed. Só um ponto interessante, existem outras formas bem mais incomuns de morte. Por exemplo, você pode eventualmente ser envenenado, tá? Mas se isso acontecer, um narrador virá até você e vai te explicar exatamente o que aconteceu, como você deve proceder, como você deve interpretar, e logo em seguida conduzindo você para o espaço de morte. Espaço de morte? É isso mesmo. Só porque você morreu, não quer dizer que o jogo acabou pra você. Claro que se você desejar, você pode ir embora pra sua casa, mas existe uma mecânica pra quem morrer, tá? Já vamos avisando, não é uma mecânica agradável, não é algo que você deve buscar, ela é bem desagradável, ela é bem limitada, tá? Mas ela ainda é uma forma de você interagir com o jogo, mesmo seu personagem tendo morrido. De qualquer forma, assim que você morrer, você será direcionado por um dos organizadores para esse espaço especial que vai te explicar a nova dinâmica que você se encontra, tá bom? E aí, a partir desse momento, você vai poder seguir interagindo com o jogo de maneira bastante limitada, mas observando algumas coisas, acompanhando o desenrolar da história, incluindo algumas situações em que vai permitir talvez você se vingar.
de quem confabulou para sua morte, tá? De qualquer forma, a gente repete, não é uma mecânica desagradável, é uma mecânica muito limitada, então não a busque, tá? Não vá acreditando, eu quero morrer logo nisso. Não, não, não. A morte é uma coisa que vai ser temida, ela é evitada e o objetivo do seu personagem é se manter vivo, ou na não vida, o máximo que você puder, tudo bem? Essas basicamente são as formas como nós imaginamos lidar com a morte de um dos personagens. Eu espero que vocês tenham entendido e espero vocês no dia do jogo. Muito obrigado por assistir.